Esse Uno ele é 2010, ele sofreu uma avaria no mês de maio e a partir dessa avaria nós temos duas opções, isso vale para qualquer veículo também. Essa avaria foi no motor e qual foi a decisão tomada? A gente tem que tomar decisões no setor público, no executivo, né? O carro havia dado um problema no motor, nós temos duas opções. Um deles é encostar o veículo, partir ele para leilão. A segunda opção é reformar ele e reincorporar a frota. Um dos veículos foi o GM Classic. Na época ele valia aproximadamente R$24 mil. Vou dar um exemplo de outros veículos que nós leiloamos. Como esse veículo, esse GM estava também com o motor avariado, ele foi leiloado por R$8 mil. Por que R$8 mil? Justamente as pessoas vinham, olhavam, não tem nem como sair andando, tem que trazer um guincho, e por esse motivo o valor cai lá embaixo, certo? E isso valeu também para outros veículos. E também, se eu fosse encostar o veículo, eu teria que repor um veículo para o setor de patrimônio. Ou seja, há dias em que a pessoa responsável pelo patrimônio, ela se desloca, ela tem que fazer o fechamento do mês, ela tem que conferir efetivamente aquilo que foi recebido, ela tem que etiquetar e ela tem que transportar isso para o setor de contabilidade. E isso sempre foi uma necessidade. Eu já trabalho na prefeitura desde 2003, mas a gente atuava já há outros anos. No setor de patrimônio, sempre a pessoa que trabalhava lá, ela vinha pedir emprestado o carro de outros setores. E essa decisão é acertada na última administração. Porque tem coisas que, por exemplo, a contabilidade, ele vai ter que... Todo dia, no final do dia, nós temos que informar tudo para o Tribunal de Contas. E tem coisas que, por exemplo, não pode ser para amanhã, tem que ser para hoje. Ele tem que fazer a conferência e, se ele assinar, ele tem que ter conferido. Ou seja, ele precisa do veículo na hora e não tem o veículo. Então, foi uma decisão acertada, eu teria que repor. Se eu fosse encostar aquele veículo, eu teria que repor ele. E hoje, o veículo mais barato dentro do Sim Catarina, nós não adotamos mais nós fazer leilão, porque nós tivemos experiências de licitações desertas. Nós, hoje, estamos consorciados ao Sim Catarina e utilizamos do Sim Catarina os veículos lá licitados em grupo no estado de Santa Catarina. E o veículo mais barato, aproximadamente R$90 mil. Então, eu teria que repor esse veículo para o setor de patrimônio. Em conversa com o responsável pelo setor, nós não entendemos, neste momento, a necessidade de ter um veículo de R$90 mil para o patrimônio. Em conjunto, decidimos isso. Aí, qual que era a outra opção? A outra opção seria fazer o motor. Ou seja, se a FIP dele vale aproximadamente R$18 mil, se nós fôssemos licitar, aliás, leiloar, diante da experiência, esse veículo viria para 5, 6 mil aproximadamente, diante já dos efetivos valores que foram do leilão do ano passado. O exemplo que eu falei desse GM Corsa Classic. Partimos, então, para a proposta, então, de fazer a reforma do veículo. O município, aí eu vou para o lado da licitação, o Faco trabalhou com o gestor de contratos. Nós temos que ter um critério, não podemos partir para a pessoalidade, nós temos que ter o quê? Então, o município tem que adotar um critério para a manutenção de veículos, e o critério adotado foi a tabela CELIA. Essa tabela CELIA, ela é nacional, não é só aqui em Itapiranga que é utilizado. Qual que seria a outra opção? A outra opção seria, se nós não adotássemos na licitação a tabela CELIA, toda vez que um carro fosse estragar, ele iria na oficina, ia se levantar os materiais e levasse lá no setor de compras e licitações fazer a licitação. Quanto tempo esse veículo ia ficar parado? Se para todos os veículos nós tivéssemos que fazer isso, e houve um tempo lá atrás que era assim. Então, hoje, essa tabela CELIA, ela já foi utilizada pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, é usado por diversos municípios, porque é uma tabela idônea, nacional, utilizada, essa tabela CELIA, inclusive, é utilizada por todas as seguradoras, e ela leva em consideração peças genuínas. É obrigatório colocar peças genuínas, ou o preço que está lá são peças genuínas, ou seja, de fábrica com preço de fábrica.
é a tabela disponível. O município utilizou um critério, fez a licitação exigindo que qualquer manutenção realizada nos veículos, quando tiver a troca de peças, as peças deverão seguir a tabela CELIA. Feito isso, partimos então para manutenção do veículo, para os reparos no veículo, e os reparos nesse veículo, nesse Uno, eles se dividiram em 3 partes. Uma delas, a manutenção corretiva daquilo que efetivamente estragou do veículo. E outras que foram manutenções corretivas, como, por exemplo, correia dentada, um exemplo, correia dentada e vela não tinha sido estragado, mas o técnico da área disse, ó, não adianta nós fazermos um trocar peças aqui dentro, depois a correia dentada, por exemplo, está meia vida ou sei lá quanto tempo, ela estraga, vai fundir aquilo que a gente acabou de fazer. Então, tem peças que foram de forma corretiva, preventiva nesse caso. Foi feito, por exemplo, também a embreagem, que não estava legal, foi trocado, limpador de para-brisa, ou seja, foi feito aquilo que estava nas suas precárias condições. E a terceira parte é a parte de mão de obra. Então, o valor que foi investido, ele foi nessas 3 partes. Corretiva, parte que foi preventiva para justamente preservar aquilo que estava sendo feito dentro do motor, e parte foi de mão de obra nesse caso. Eu acho o assunto bem pertinente. Gostei da franqueza do secretário quando disse que tomou essa decisão. Seria uma pergunta que eu faria, mas você já foi claro que tomou essa decisão. Realmente tem que tomar esse tipo de decisões. Se levando em conta que o valor do veículo é 18 mil, estou a analisar gastar 14 mil, se pensar nesse ponto de vista, quase que não tem como explicar, né? Mas a gente entende, eu trabalhei lá, eu sei como as leis que funcionam lá dentro, e realmente tem que ser por essa tabela, ou dessa outra forma que se torna inviável, né, fazer os reparos nos veículos com rapidez. Então, nós teríamos uma frota aí, bem dizer, parada. Outra pergunta que eu faria, se fosse seu veículo, você tomaria essa decisão? Mas você já me respondeu também. Se fosse meu, jamais eu faria. Então, essa pergunta, esse julgamento vai ficar para a população, né? Infelizmente é assim. O julgamento, quem vai tomar é a população.